Fala, galera! Fazendo um teste inicial aqui para a gente seguir em frente. Se vocês puderem me sinalizar aí no chat, por favor, se o vídeo, se o áudio, tá tudo ok, tudo certinho. Maravilha. O diretor aqui do estúdio já deu sinal que ok. O Jonatas já deu um opa ali. Agora sim, maravilha, gente. Para quem está presente, meu muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Esse é o nosso primeiro episódio da websérie Be Mobile First. A ideia é que ao longo dessa jornada, que serão 6 episódios, um episódio por mês, a gente vai trocar muitas figurinhas sobre a implementação do Mobile First, todos os desafios que estão envolvidos nisso aí, questões tecnológicas, de conteúdo, comportamento dos usuários, desafios. Então vai ter muita coisa interessante para a gente poder seguir. Essa interface que vocês estão visualizando, a interface que nós vamos adotar para essa websérie, no qual a gente vai conseguir se interagir, os slides, fazer enquete, tem o chat que a gente dá para trocar uma ideia. Beleza? Deixa eu pegar a apresentação aqui. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre as vantagens e os desafios na implementação do Mobile First. Tem desafios, tem muitas vantagens para poder fazer esse tipo de implementação, é o que a gente quer passar para vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Leandrinho Vieira, tive a grande honra de fundar a PIC, a primeira empresa brasileira 100% focada e especializada em WordPress. E para quem já me conhece, um oi, e queria estar pessoalmente para a gente trocar umas ideias, mas vamos nessa. Bom, pessoal, em 2016 eu abordei esse assunto no blog da PIC. Então, se vocês procurarem por Mobile First no Google, é muito provável que vocês encontrem esse conteúdo aí, que foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre Mobile First. Então, a gente está falando aí de 3 anos atrás. E aí você vai parar para pensar, poxa, 3 anos se passaram e vai falar de novo sobre o mesmo assunto? Então, vamos parar para pensar algumas outras coisas. 3 anos depois, neste ano, eu tive a honra de ser convidado pela Digitalks para palestrar em Portugal. E lá em Portugal eu também falei sobre Mobile First. E aí veio a ideia também de levar esse conteúdo para os amigos portugueses. A gente começou a fazer alguns conteúdos para lá também, né, em março desse ano. Então, à medida do possível, eu vou começar a treinar algum português de Portugal, tipo que estou aqui a partilhar esse conhecimento todo. Então, lá em Portugal foi a primeira vez que eu levei o assunto, 3 anos depois. E aí, olhando para dentro de casa, olhando para o mercado tanto brasileiro quanto internacional, eu pude perceber que a gente ainda precisa falar de Mobile First. E aí eu faço uma indagação. Nós somos ou não Mobile First? Hoje eu afirmaria categoricamente que nós não somos. Não somos Mobile First. Talvez nós sejamos orientados, ou talvez nós gostaríamos de ser. E por que nós não somos? Porque existem várias dificuldades em relação a isso aí. Primeiro, acho que a mais clássica, acho que todos nós temos o desejo, dado que todo mundo analisa Google Analytics ou outras ferramentas de métricas que vocês têm, e aí a gente tem aí o mobile, às vezes, representando 80% em alguns cenários, né? Só que às vezes nós temos a realidade dos clientes, a realidade dos projetos. Não temos prazo suficiente para fazer a implementação. Às vezes as telas que chegam para a gente vêm desktop first. Às vezes o que tem é uma questão de responsivo. São poucos os casos que chegam realmente com o conceito real de mobile first, que é pensar a arquitetura, a interface, todo o projeto primeiro para o mobile e depois para o desktop. Então, a primeira dificuldade que eu percebo é esse desejo versus realidade. A segunda coisa que eu percebo também é a diferença entre os mercados B2B e B2C. Quando a gente olha o mercado que atende o consumidor geral, a gente costuma ter uma participação do mobile de 80%.
e 20% para desktop. Então, para esse pessoal, esse grupo aí, eles estão mais avançados, na minha visão, na implementação do mobile. Quando eu olho para o mercado B2B, que é o caso nosso aqui, por exemplo, 80% dos nossos acessos, eles são provenientes de desktop. Por quê? Porque são pessoas que estão nas empresas, trabalhando, logo estão de frente ali para um computador. Mas esses outros 20%, as pessoas acessam com um dispositivo diferente. Então, a gente vai entender um pouco aqui também de jornada do nosso usuário para algumas questões que ele faz aí. Por isso que eu coloquei a jornada do consumidor, nessa regrinha do 80-20, que ela impacta diretamente nessas implementações que estamos a fazer. Mesmo com esses desafios, nós temos, gente, muitas e significativas vantagens na implementação do Mobile First. E para a gente perceber essas vantagens, eu separei alguns números, primeiramente, para a gente entender e começar essa websérie discutindo questões comportamentais dos consumidores aqui no Brasil e em Portugal, para que possamos ter uma clareza quanto a esse universo de oportunidades que nós temos nisso aí. No primeiro dado, do Brasil especificamente, olha que interessante, nós temos 102% de penetração do mobile na população. Ou seja, nós temos mais celulares do que gente. Brasil. E uma coisa que é interessante, 63% dos aparelhos móveis, eles já estão com contas pré-pagas e 37% pós-pago, e isso não vem crescendo. Então, a gente vê esse tipo de mudança aí também. Quando eu faço um comparativo com Portugal, olha a penetração lá na Europa. 153% de penetração. 54% são pré-pago e 46% são pós-pago. A gente vê uma participação do pós-pago lá muito maior. Então, em ambos os países, em ambos os cenários, a gente percebe que o mobile ele tem uma penetração muito significativa na população desses dois países. Logo, é uma grande vantagem eu pensar na implementação do mobile. Outra questão interessante, da penetração social. Aqui no Brasil é 61%, ou seja, são 130 milhões de usuários socialmente ativos aí. E esses números cresceram 8,3% de 2018 para 2019. No final desse slide vai ter o link dessas pesquisas, que vocês vão poder compartilhar outros dados mais específicos também. E aqui tem alguns retratos que eu achei relevante para o contexto da nossa apresentação. Quando eu falo de Portugal, eu também tenho uma penetração social através dos dispositivos móveis bem significativa, de 58%. Então, são 6 milhões de usuários. 6 milhões é muita coisa se eu pensar na população de Portugal, que são de 20 milhões. No Brasil, a gente está falando de 200 e tanto, a gente tem que separar esses dois universos aí também. Por isso que a gente está pensando aqui em números percentuais. A gente vê o quão relevante é isso daí. Aqui no Brasil, gente, 85% acessam todos os dias a internet. E, segundo essa estatística, a nossa velocidade ela cresceu 29%. Acho que é um dado que eu contesto. Acho que a gente não, eu, pelo menos, não vejo essa percepção da velocidade crescendo aí tão significativamente aqui no Brasil, né? Todos nós sabemos da realidade da internet que nós lidamos. Mas o dado é relevante que 85% das pessoas acessam a internet todos os dias. No mínimo, uma vez por semana, a gente tem 9 pessoas, que é aquelas que a gente tem que bater palma, que consegue ficar off, deve ter uma qualidade de vida, convenhamos, muito melhor do que a nossa. Já em Portugal, muito semelhante. 85%, enquanto 10% acessam, no mínimo, uma única vez por semana. O número maior lá, que eu já esperava, está na velocidade. Lá a média de 30,19 Mbps, né, um crescimento de 26%. E, para quem não sabe, o governo português ele tem feito grandes investimentos no país para que o país possa ter um avanço muito significativo em questões tecnológicas. A gente percebe aí na qualidade da internet, por exemplo, o que a gente espera muito que aconteça aqui no Brasil também.
Outra coisa bem interessante para a gente pautar essa questão de mobile first é o dilema clássico de app versus site mobile. Sempre tem esse tipo de pergunta, se eu devo fazer um aplicativo ou se eu devo fazer um site responsivo, mobile first e por aí vai. Por que eu trouxe essa imagem dessa pesquisa que eu acho que ela é bem relevante? Olha só, a média aqui no Brasil de quantidade de aplicativos instalados são de 74. Só que desses 74, a média aí de 34, 35 que são utilizados uma vez por mês. Então, o que isso me faz entender? Você primeiro tem um esforço de investimento de tempo para o desenvolvimento de um aplicativo e depois vem o outro investimento que é tão necessário quanto de engajamento do usuário. Uma vez é você ter todo um esforço para fazer o cara baixar e depois é fazer o cara usar o aplicativo. Infelizmente, em Portugal, a gente não tem esses dados, mas aqui no Brasil está a média de 50%. Então, se você for pensar em aplicativo, você tem esses dois grandes desafios. Primeiro, fazer o cara baixar, instalar. Segundo, fazer ele usar, que é o mais importante. Então, a gente vê uma disparidade aí bem grande em relação a essa questão. Outro ponto muito importante é o potencial de compra. Aqui no Brasil, 45% das pessoas compram no mobile. O número cresceu muito. Antigamente as pessoas tinham dificuldade, tinham receio, medo e uma série de outras questões que impediam elas de fazerem compras. Hoje elas estão muito mais confortáveis com isso e o número tende a crescer cada vez mais. E principalmente se conseguimos prover uma melhor experiência de compra nos dispositivos móveis para elas. Mas as pessoas estão propícias a comprarem sim pelos aplicativos móveis. Em Portugal também a gente tem uma quantidade bem significativa, são 33% das pessoas compram no mobile e 31% realizam algum tipo de pagamento móvel, né, QR Code e diversas outras opções. Depois vocês vão entender ao decorrer por que esses números que eu separei são relevantes para a gente pensar em mobile first. Quando eu falo de Google, o Google dita as regras. Aqui no Brasil, primeiro, segundo e terceiro site mais acessado é o do Google. O primeiro é o google.com.br, o segundo .com e o terceiro é o YouTube. Ambos propriedades do Google. Tá? E ultimamente eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu tenho falado para todo mundo, que nós trabalhamos, na verdade, para o Google. Várias tecnologias, várias implementações que precisamos fazer, é porque o Google tem determinado que vai ser assim, a gente tem que seguir, dado a relevância que ele tem, dado o tráfego que ele traz para as presenças digitais que nós lidamos. Quando eu olho para Portugal, o Google também ele dita as regras. Primeiro site mais acessado, google.com, segundo, google.pt, depois vem o Facebook, logo depois o YouTube. Então, se eu pegar os 4 primeiros sites mais acessados, o Google está liderando ali. E é bem interessante que o sapo.pt é um portal muito grande, muito famoso em Portugal, e ele figura aí entre os 5 mais acessados também. A rede social mais acessada no Brasil é YouTube, de propriedade do Google, aqui no Brasil. Mas quando eu faço um olhar para Portugal, isso muda um pouquinho. O Facebook lá é muito, muito, muito forte. É a rede social mais acessada, logo depois vem o YouTube um pouquinho, mas logo em seguida, eu grifei aí que eu tenho o Facebook Messenger, o WhatsApp e o Instagram. Então, quando eu faço uma análise social, o Facebook em Portugal tem uma presença, todas as propriedades do Facebook tem uma presença muito significativa. Ou seja, são inúmeras vantagens, números muito significativos que a gente pode e precisa aproveitar e vencer os desafios que nós vamos conhecer para aproveitar todo esse potencial aí. Os 3 principais desafios, na minha visão. O primeiro, a mentalidade sobre o assunto. É começar a pensar mais no mobile first. É o desafio mais desafiador de se mudar. Segundo, mudança cultural prática e mudança de visão sobre alguns assuntos. Então, nessa websérie, a gente vai combater todos esses desafios e ajudá-los nesses desafios aí.
Falando de mudança cultural na prática, eu tenho um case bem interessante que eu vivenciei em 2016, ano em que eu comentei no início desse episódio, em que foi a primeira vez que eu escrevi sobre Mobile First. Nesse ano, eu tive a oportunidade de visitar 130 agências digitais no Brasil, em 15 capitais diferentes. O que eu percebi? Que todas elas tinham a mesma dificuldade, o mesmo desafio: mudança de mentalidade e cultural. Dado que um projeto Mobile First eu preciso iniciar pela tela menor, pelo o mobile, uma coisa que era muito perceptível. Todos os designers, todos os arquitetos de informação com os iMacs top, gigante aqui do telão, tentando usar o máximo de espaço possível. Ou seja, ainda totalmente orientados no conceito de desktop first. Então, essa mudança cultural eu senti na prática, tanto interna aqui na nossa empresa, quanto em várias outras que eu visitei Brasil afora. E quando eu falo de mudar a visão, são 5 pilares que a gente tem que começar a pensar diferente. Pensar os usuários, como que eles se comportam em relação ao mobile. Pensar os negócios, por isso da importância desses números que nós apresentamos nos slides anteriores, um potencial aí que não está sendo utilizado. Questões de design, questões de conteúdo e da presença digital como um todo, para a gente poder ter uma mudança de visão em relação a esse aspecto. Quando eu falo de usuários, que é um dos desafios que a gente vai passar, o que precisamos começar a fazer é observar o padrão de comportamento desses usuários. A gente sabe que o nosso celular, ele está no nosso dia a dia. Eu duvido se nenhum de vocês, quando acorda, a primeira coisa que faz é puxar o celularzinho, dar uma olhada e ver alguma coisa, ou antes de dormir, tá ali o celular com a gente. E duvido também se você, quando vai ao banheiro, se não leva o celular, cara. Todo mundo com esse negócio colado, virou um item praticamente do nosso corpo, assim. Então, em relação aos usuários, eu gosto muito de me basear por uma tríade que eu chamo de horário, dia e lugar. Ou seja, essa tríade, ela vai balizar muito a mudança de comportamento e de visão que nós precisamos ter sobre os usuários. Quando eu falo especificamente sobre horário, é o que eu falei, você acorda, a primeira coisa que você faz, você vai usar o celular. Seja para desligar o despertador, né, ou apertar a sonequinha para dar uma esticada um pouco mais na cama, seja para ver uma notícia, ver a sua agenda ou alguma coisa assim. E quando eu estou no trabalho, o que eu já faço? Eu já mudo meu comportamento, eu vou para o desktop. Nos intervalos de uma atividade ou outra, ou durante as atividades, o que eu faço? Eu estou com o celular ali na mão. À noite, quando eu saio do trabalho, estou numa festa, estou em casa, fazendo diversas outras atividades, com quem que eu estou do meu lado? Com o celular. Então, pensando no usuário e horário, em diferentes horários, eu tenho um padrão de uso diferente. Móvel versus desktop. Quando eu penso em dias da semana, é algo nessa linha também. Durante a semana, é muito comum ter um uso mais significativo de desktop, que eu estou trabalhando, e quando eu estou nos finais de semana, ou os privilegiados que ficam aí 30 dias de férias, essas coisas todas, cara, é celular o tempo inteiro. Então, eu preciso observar o usuário. Horário, em horários diferentes, comportamentos diferentes, dias da semana, uso de dispositivos diferentes. E quando eu falo de lugares, também isso impacta muito. Quando eu estou em casa, hoje é muito comum, não sei se vocês observam isso, dificilmente você observa aqueles desktops tradicionais na casa das pessoas. É mais comum você ver notebooks ou nem notebook, só celular. No trabalho ou em viagem, bastante. Esses usos são alternados. Então, no trabalho, você vai ter uma incidência maior de desktop. Por isso que eu falo, quem está no mercado B2B precisa observar bem esse público. E fora disso, o uso do mobile ele é constante, o tempo inteiro. Então, essa tríade nos ajuda a mudar a visão sobre os usuários. E para você vencer o desafio, o conselho é fazer um único site. Não tem como você pensar em criar diversos sites para diversos momentos da vida do usuário, seja quanto horário, dia ou lugar. Então você faz um único site, adota uma estratégia de breakpoints e media queries, para quê? Para que você possa adaptar a interface de acordo com o tamanho
do dispositivo que o usuário está fazendo uso, seja no desktop, seja no mobile, seja no tablet, no relógio ou qualquer outra coisa. Então, para você vencer os desafios aí dos usuários, Media Query, Breakpoints e vamos nessa. E quando eu falo de negócio especificamente, o que a gente precisa fazer? Cara, é pensar de uma forma mais estratégica. A gente tem falado muito ultimamente, principalmente na nossa empresa também, é sobre ser data-driven. Ou seja, fazer análise de dados, de números e tomar decisões, pensar em estratégias a partir desses dados que são analisados. E outra coisa muito importante de negócio é eu pensar no micro momentos da jornada do usuário. Como eu comentei aqui, com base no dia, com base no horário, com base no lugar que o usuário se encontra, ele tem diferentes jornadas, diferentes tipos de ações que ele faz. Existe um conceito chamado de micro momentos, que é o seu dever de casa para pesquisar após esse episódio, é conhecer mais sobre isso aí. Os micromomentos, eles são organizados em 4 pilares, que é tudo do eu quero. Eu quero saber, eu quero ir, eu quero fazer e eu quero comprar. Então, você consegue pensar em ações para responder a esses micros momentos dos usuários, ok? Quando o usuário quer saber, o que ele quer saber? Cara, ele quer saber notícia, ele quer saber como ele faz para poder chegar em determinado local, logo ele vai fazer uso de uma coordenação ali geográfica, onde ele quer ir, se ele quer sair deslocar, ele vai pegar um aplicativo tipo Uber, ou se ele quer não ir no restaurante, né, dá para fazer o inverso também, pode pegar um iFood, um Rappi e por aí vai. O fazer, ele quer procurar alguma atividade, então ele vai fazer alguma pesquisa, e o comprar é quando a gente mais deseja, né, que o usuário possa fazer uma compra na nossa presença digital, e a gente tem que conseguir responder a esses momentos aí. Então, micro momentos para a gente poder pensar em questão de negócios. E para a gente vencer esse desafio, o conselho é que existem praticamente 3 tipos de sites móveis. O que nós chamamos de web design responsivo, o famoso M ponto, e o que tem uma entrega dinâmica, assim, que é o mais complexo e muito pouco utilizado. Mas as diferenças são as seguintes. O web design responsivo é o que o Google aconselha. Você tem um único site, um único conteúdo, e através dos breakpoints e as media queries da CSS, você consegue ajustar a sua interface de acordo com o dispositivo em uso, ok? Logo, você tem um único esforço, um único trabalho, um único investimento, e o que é mais interessante, tem o melhor resultado. Quando você tem um projeto de M ponto, hoje a gente vê isso muito pouco, mas alguns projetos ainda fazem uso dessa técnica, e o conselho aí é ficar ligado no Canonical, para que você possa pontuar para os bots, principalmente o bot do Google, né, já que a gente trabalha para ele, onde está a sua versão mobile, onde está a versão desktop. E já a versão que entrega ali algo mais específico é que o servidor ele detecta o user agent que está fazendo o acesso e vai entregar uma marcação mobile ou uma marcação desktop, é algo muito mais complicado também de se fazer e muito pouco utilizado, tá? E falando de design especificamente, design responsivo virou uma commodity, a gente tem que ir além, a gente tem que pensar mais no conceito do mobile first, e nesse pilar do design específico, tem várias questões que agregam muito na experiência do usuário e que é muito pouco utilizado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui da concepção de design, que são 5 questões para a gente conhecer, para quem ainda não teve informação a respeito, e para nós discutirmos aqui. Quais são elas? Google MP Stories, o Client-Side Storage, Battery Status API, Vibration API e Page Visibility API. São 5 recursos muito interessantes, eles trazem uma experiência relevante para os usuários, e a gente quase não vê os arquitetos pensando nessas soluções aí. Quando eu falo de Client-Side Storage, um exemplo bem interessante é o WhatsApp. Quando você conecta o WhatsApp no seu desktop e você consegue utilizar ali, se você observar quando a internet cai, você ainda consegue localizar as imagens, as fotos, você consegue observar tudo aquilo ali. Ou seja, através dessa API, do Client-Side Storage, essas informações não estão nos servidores do WhatsApp, está na sua máquina, quando você usa o desktop. Através desse recurso, ele consegue te prover
essa experiência quando você está offline. Então, um exemplo bem interessante para entender essa API. Quando eu falo do Google AMP Stories, a gente tem que pensar o seguinte: os stories, gente, virou um padrão de consumo de conteúdo. Surgiu com o Snapchat, Facebook tentou comprar, não teve êxito, logo o Facebook copiou o recurso e implementou no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Instagram estourou, conseguiu neutralizar o crescimento do Snapchat. E hoje, se nós pegarmos essas três presenças do Facebook e o WhatsApp, hoje é o que tem maior uso dos stories, faz bastante resultado com isso. E, no entanto, através da tecnologia AMP, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o Google trouxe esse mesmo recurso e fez a implementação também no YouTube, que é a rede social mais acessada aqui no Brasil. Então, eu consigo, com isso, fazer que eu tenha o mesmo formato de tipo de conteúdo, de stories ali, dentro do meu próprio site. Então, eu posso criar uma experiência diferenciada que as pessoas estão gostando de consumir dentro da minha presença digital. Quando eu falo do Battery Status API, é uma API que fala se o seu dispositivo está para acabar a bateria ou não. Ok? Eu consigo detectar o percentual. Voltando no exemplo do WhatsApp, mais uma vez, para desktop. Não sei se vocês já observaram, quando a bateria do seu celular está para acabar, ele te alerta. Olha, seu celular vai acabar a bateria. Recarrega. Então, você consegue fazer esse tipo de interação na interface. Você consegue ter um design que provê uma experiência melhor de acordo com o momento da bateria do dispositivo do usuário. Um outro recurso é a Vibration API. Você consegue fazer o aparelho vibrar para determinado momento. Quando alguém te liga e você está no silencioso, o celular vibra. É um recurso semelhante. De repente, para games, para alertas e notificações de usuário, pode ser relevante. Só tem que tomar um cuidado para não usar esse tipo de recurso com muita frequência, senão você não vai conseguir segurar o celular ali na mão. Então, tomar um pouco de cuidado com esse recurso, mas você consegue ter esse tipo de interação. E o Page Visibility API eu acho um recurso fantástico, dado que hoje todos nós, se você observar a tela do notebook das pessoas, por exemplo, as pessoas de aba aberta, um monte. E aí, imagina, dá dois exemplos, que você tenha um carrossel de destaques ou que você tenha um podcast, um vídeo, qualquer outra coisa sendo tocada. Quando o usuário mudar de aba, ou seja, aquela aba anterior ali perdeu a visibilidade. Eu consigo detectar isso e eu consigo ativar um pause do vídeo ou do áudio, eu consigo parar um carrossel. Quando o usuário retornar para essa aba, ou seja, a page ganhou a visibilidade, eu consigo ativar novamente esses recursos. Logo, eu faço com que o usuário, eu posso controlar a exibição de determinadas coisas com base na visibilidade. Se o cara não estiver visualizando a minha página, eu consigo parar ou fazer qualquer outra coisa. Então, com esses recursos muito pouco utilizados, você consegue prover uma experiência melhor e pensar fora da caixa. Então, acho que o mais importante é conhecer as possibilidades e nos próximos projetos que vocês vão desenhar ou, de repente, repensar algum projeto, você consiga trazer recursos mais relevantes, mais interessantes, como esses que foram listados aí, ok? Quando a gente vai para um outro pilar, que é o pilar de conteúdo, a gente precisa entender que as pessoas estão mais impacientes, as pessoas não leem com uma profundidade mais, são os famosos leitores de título, por isso que muita gente aí faz aquelas técnicas não tão legais de clickbait e por aí vai, porque as pessoas só leem título, tá? Então a forma de consumir conteúdo, ela mudou, e a gente precisa se adaptar, e principalmente no mobile, onde a tela é menor, geralmente eu não estou numa posição tão confortável, eu quero consumir isso de uma forma mais rápida. E aí, 3 técnicas para você vencer isso aí mais facilmente. Uma é a readability e o AMP e o FBIA. A gente vai bater um papo sobre essas 3 questões para você vencer o desafio do conteúdo. Quando eu falo do readability, basicamente ele é um algoritmo que te dá faz uma análise, te dá uma pontuação do quão fácil
é a leitura de um determinado texto, ok? Então, ele pega um bloco de texto, faz uma análise e vai te dar um score de readability. O plugin da Yoast SEO, o mais utilizado plugin de SEO para o WordPress, ele tem uma abinha de readability especificamente. Então, permite com que você escreva mais orientado para facilitar de consumo desse conteúdo. Ok? Então, você consegue ter isso no WordPress de uma forma muito fácil. O grande desafio disso aí é a mudança de mentalidade. Nós aprendemos, principalmente quem é da área de comunicação, ou os blogueiros e por aí vai, a gente começou a criar aqueles blocos de textos, parágrafos muito grandes, e mudar essa mentalidade, quebrar isso, não é algo que você vai conseguir da noite para o dia. Então, você vai ter que fazer um exercício de mudando isso aí. Mas quando você aplica a técnica de readability, o consumo do conteúdo ele aumenta significativamente. Logo, o usuário ele vai ficar mais tempo na página, o seu bounce rate ele vai diminuir, o seu engajamento ele vai aumentar. Todo mundo sai ganhando nessa história. Você agrada o usuário, porque ele vai consumir o conteúdo grande sem perceber, porque não vai ver aqueles blocos de texto gigante ali na cara dele. E, consequentemente, em questões de negócio, né, você consegue aproveitar muito mais, dado esse aumento de engajamento e a diminuição do bounce rate. E o AMP, para quem não conhece, ele é uma tecnologia que faz com que as suas páginas sejam carregadas mais rapidamente no mobile. Basicamente funciona assim, imagina que o usuário está fazendo uma busca no Google através do dispositivo móvel. Essas páginas indexadas pelo Google, se ele perceber que essas páginas têm o AMP instalado, primeiro ele vai realçar, vocês vão observar um raiozinho ali na listagem, esse raiozinho indica que a página é o AMP, quando você clica, essa página abre muito mais rapidamente do que as outras. Então, o Google consegue prover para o usuário dele uma experiência de tempo de carregamento muito maior e melhor. Ok? Ele, na verdade, quando ele detecta isso, ele salva essa página num cache do Google para que ele consiga fazer isso e entregar mais facilmente. Por que o Google faz isso? E aí tem várias questões que a gente tem que pensar. Primeiro, ele sabe que o tempo de carregamento é relevante e o usuário não tem paciência. Então, ele quer prover uma experiência legal para o cara. Está usando o produto dele, que é a busca. Quando ele põe um outro site que tem uma experiência péssima, um tempo de carregamento alto, ou seja, para o usuário do Google não é legal. Então, se você tem um AMP, ele vai conseguir manter uma experiência legal, então ele vai te dar uma relevância maior. Isso é um ponto. Por um outro lado, ele é um cara muito inteligente, muito espertinho, ele quer que o usuário fique cada vez mais no ambiente dele. E no AMP ali eu consigo ter isso, deixar o cara mais amarrado dentro do meu ambiente. Então tem um jogo aí de interesse de todo mundo nessa história. Enquanto o AMP ele é open source, tem o Google por trás, mas é suportado pelo Pinterest, pelo LinkedIn e diversos outros dispositivos aí. O FBIA, ou Facebook Instant Article, é o formato proprietário do Facebook. Então, a gente tem dois grandes formatos, um exclusivo da redezinha azul e o outro aí utilizado por toda a internet. Você pode utilizar os dois ou fazer a sua escolha de implementação. E um outro tópico muito importante é a gente pensar na presença digital. Ou seja, eu estou no mercado, tenho interesses de venda, os usuários estão procurando pelas soluções que nós temos, e eu preciso ter uma presença digital relevante no mobile para poder agradar e conseguir conquistar esses usuários. Duas formas básicas de fazer isso é ter uma boa performance, ter um bom tempo de carregamento e conseguir passar uma segurança interessante para esses usuários, independentemente do momento, dispositivo e o canal que ele vai estar com a gente. O primeiro deles, quando eu falo de segurança, o mínimo que você tem que fazer é ter o SSL, né? Então, você vai ter o HTTPS em todas as suas páginas. Antigamente, quem utilizava certificados de segurança eram bancos ou instituições financeiras, porque lidavam com transações e mais uma série de coisas, e nós tínhamos custo para ter um SSL. Isso impedia
que um blog, que um site institucional ou qualquer outra presença digital tivesse um certificado. Então, essas desculpinhas todas acabaram. Se a gente pegar Let's Encrypt, é uma certificadora digital, gratuita, e que você consegue criar um certificado com uma linha de código e real-time. Então, custo e dificuldade, aquela burocracia de documentação, não tem mais, ok? Além disso, os navegadores de internet, se a gente pegar o Google Chrome, que é o mais utilizado, ele alerta o usuário que ele está numa página insegura, caso ele não detecte o uso do HTTPS, né, do certificado de segurança. Então, a primeira coisa é fazer essa adoção. A segunda coisa é a performance. Como eu já falei um pouco mais cedo, as pessoas estão mais impacientes, estão navegando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A realidade de conexão na internet no Brasil não é das melhores, então eu preciso investir tempo e esforço para que a performance ela tenha um avanço muito significativo. E quando eu falo de performance, é uma coisa bastante desafiadora, porque não depende só de questões técnicas. Não adianta você ter prover questões técnicas ali se o usuário que está fazendo a edição do conteúdo, colocando imagens pesadas, ou quem está projetando e fazendo um monte de integração externas, com mapa, com vídeo, com um monte de coisa, cara, vai pesar o negócio e não vai ter muito o que fazer. Um parâmetro interessante que o Google recomenda é que a gente consiga ter um carregamento de 2 a 3 segundos, mais ou menos, que é um baita desafio para a gente poder alcançar esses números aí. E para a gente poder vencer, vem aqui algumas dicas para você. Primeiro, a implementação do SSL e do HTTPS, para que você possa ter uma segurança maior, e também fazer uso do protocolo do IPv6. Endereços IP, nós tínhamos dois grandes versões, dois grandes protocolos aí muito conhecidos, o IPv4 e o IPv6. Com essa quantidade de dispositivos conectados à internet, o número de endereços IP no IPv4 estão se esgotando já. A alternativa é o IPv6, de forma que a gente tenha uma concorrência menor e os aplicativos, as aplicações consigam responder isso mais rapidamente. Fazer uso da segunda versão do protocolo HTTP, né, que é o HTTP2, também vai te ajudar, porque o navegador de internet, quando ele fazer a requisição ao servidor web, ele vai conseguir lidar com vários arquivos em paralelo, diferentemente do protocolo anterior, tá ok? E depois que fazer essas outras coisas, tem que pensar também no TTFB, que é o Time to First Byte, ou seja, qual o tempo que o servidor web ele leva para entregar o primeiro byte ali para o navegador de internet. Alguns especialistas indicam que, cara, para você começar a mexer no TTFB, é uma das últimas coisas que você tem que fazer. Os famosos 80-20. Dedica 80% em resolver todos os problemas de performance que você tem, e por último você vai trabalhar com TTFB, que é onde vai dar um maior desafio. Possivelmente você vai ter que mexer na sua aplicação, ou às vezes só mexer na aplicação não vai resolver, você vai ter que mexer na infra também. Falando de WordPress especificamente, uma coisa muito clássica que acontece. Algumas pessoas querem utilizar plugins de cache para melhorar a performance. E pasmem, alguns plugins, na verdade, eles pioram a sua performance, principalmente o TTFB. Então, o plugin, se ele for mal configurado, ele vai dar um resultado inverso. Tem que ter um cuidado com isso aí. É por isso que na nossa hospedagem, por exemplo, nós não utilizamos nenhum plugin de cache. A gente resolve tudo na infra, dá uma performance muito, muito melhor para os nossos clientes. Então, os desafios, eles são bem significativos, né? Elaborar um projeto Mobile First não é fácil, e a gente tem que pensar que eu tenho dois cenários. Vou começar um projeto do zero, eu posso ter a oportunidade de pensar ele com o conceito de Mobile First. Ou, se eu tenho um projeto existente, não faz sentido jogar esse projeto no chão, o que eu posso implementar de questões mobile nesse projeto para poder melhorar a experiência dos usuários? Então, são duas grandes questões que você tem que pensar. Obviamente que toda implementação ela vai trazer resultados. Então, você tem que identificar as possíveis, trazer isso
que, dados os números que foram apresentados, tem uma oportunidade muito grande para ser explorada se a gente fazer uma convergência aí dos nossos projetos para o Mobile First. Os usuários estão Mobile First, e o seu negócio também precisa acompanhar essa tendência, tá ok? Eu espero muito que eu tenha ajudado com essas dicas no nosso primeiro episódio da websérie Be Mobile First, para que você possa fazer a implementação desse tipo de conceito, seja num projeto novo, seja num projeto existente, tá ok? A gente fez uma parceria com a Digitalx de Portugal, que em março de 2020 vai acontecer o Digitalx Expo, e para quem está participando dessa live aqui, vai poder concorrer a um ticket para poder participar do evento. A gente conseguiu um ticket por episódio, tá ok? Então, as pessoas que estão aqui vão poder ter esse privilégio aí também. Muito obrigado a cada um de vocês. Vou responder algumas dúvidas aqui, caso vocês tenham. Beleza? E aí o link do sorteio eu coloco aqui. Saiu? Show de bola. Ei, Michele. Vi Michele, vi o Jonas, Matheus, Felipe, Daniel, a galera participaram aí bem engajada. Espero que vocês tenham gostado bastante. E para quem está inscrito nessa websérie, a gente vai falando por e-mail, mandando mais informações para vocês. Espero ter contribuído. Grande abraço!